Apocalipse, capítulo de número 5, nós vamos estudar hoje sobre adoração, razão pela qual nós existimos. Com o que os olhos dos seus filhos brilham? Ou o que enche os olhos dos seus filhos? Alface e tomate na mesa ou um bolo de chocolate? Tarefa de casa, tarefa de classe ou um brinquedo novo? Na última quinta-feira, as minhas filhas voltaram às aulas. E eu as despertei pela manhã dizendo: primeiro dia de aula, um dia muito legal. E aí Bia se levantou da cama, olhou para mim e disse: já sei, pai, primeiro dia de aula. Falei: filha, você não gosta da escola? Gosto, pai, mas não tanto quanto o senhor. Falei: filha, mas a aula é muito legal, a escola é muito legal, você vai aprender muita coisa. Ela disse: eu sei, pai, mas hoje começa aquela história de tarefa de casa, tarefa de classe, tarefa, prova. Você não gosta de tarefas? Não, não muito. Pois eu gosto muito de tarefas. E aí ela me disse: então agora eu já sei o que eu vou fazer. A partir de hoje o Senhor faz todas as minhas tarefas de casa. A escola enche os olhos das minhas filhas, mas não tanto assim. O que realmente faz brilhar os olhos de Sofia, por exemplo, são os desenhos animados. Barbie, princesas da Disney. Ela assiste 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 vezes sem parar, se os pais deixarem. E o pior de tudo é que ela quer que eu assista todos os desenhos, todas as vezes ao seu lado. E há coisas boas nos desenhos, claro, e também a emoção, ao ver minha filha se emocionar com alguma coisa, sorrir, chorar. E eu estou até pensando em algo. É o único momento, ou um dos únicos momentos nos quais Sofia fica quietinha. O outro momento é claro quando ela está dormindo. Mas meu irmão, o restante do dia ela é uma pimenta. Mas quando ela está assistindo alguma coisa que ela gosta, ela para. Parece que ela está hipnotizada. Sofia, está gostando do filme? Sim, estou. Sofia, quer almoçar? Sim, quero. Nessa hora, eu acho que é a única hora que eu posso colocar qualquer coisa na boca dela. Até tomate, alface, brócolis e coisa do tipo. Porque ela abre, tá gostoso? Tá, muito gostoso. É o quê? Pizza? Não, mas tudo bem, coma. Os olhos dela brilham com as princesas da Disney, com a Barbie. E que coisa, né? Para mim assistir tudo isso todas as vezes. Minha filha Bia já não gosta tanto de desenhos. Ela gosta, mas não como antes. O que ela realmente gosta hoje são os livros. Ela passa horas, se você permitir, lendo. Ano passado, alguns irmãos nos deixaram, foram morar em outra cidade e me ligaram: pastor, nós temos alguns livros aqui, queria que você viesse escolher alguns. A única parte dessa história de mudança que eu gostei: ir lá e escolher alguns títulos lá para casa. Levei as meninas comigo. Quando nós entramos, irmãos, havia livros no chão, na estante, sobre a mesa, em todos os lugares da sala. Bia, quando viu aquilo, disse: pai, nós já estamos no paraíso, é? Isso aqui é uma maravilha, pai. Eu posso escolher também? Claro, filha, você pode escolher. Ela, de fato, escolheu alguns. E isso não foi apenas uma frase para alegrar o meu coração enquanto pai. Eu percebi o brilho dos seus olhos quando ela viu livros, especialmente livros infantis. Você também sabe o que enche os olhos dos seus filhos. Mas o que enche os seus? O que faz o seu olhar brilhar? O que faz o seu coração arder de paixão? O que cativa a sua mente, prende? O que chama a sua atenção? Do que realmente você gosta? O que realmente encanta você? Um bom livro? Um bom filme? Um esporte? Estar com a família? Um Deus maravilhoso? Um Cristo Salvador? O que será que encanta o seu coração? O que será que faz brilhar seus olhos? O que será que cativa a sua mente? Será que Cristo é, irmãos, o objeto da nossa adoração? Será que é a Ele que nós devotamos admiração, tempo,
esforço, recursos, vida. O que será que faz arder o nosso coração? Qual é, afinal, o objeto da sua adoração? Não sei se para todos, mas acredito que para grande parte, essa igreja existe para adorar a Jesus Cristo. E é por isso que nós cantamos sobre Ele e para Ele. É por isso que nós pregamos todos os domingos sobre Ele, apontando para Ele, glorificando o Seu nome. Porque nós entendemos que existimos para Ele. E não existe nada ou ninguém que nos encante mais do que o Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para nos salvar. Amém, queridos? É sobre isso que trata Apocalipse, capítulo de número 5, sobre a nossa adoração e sobre o objeto dela. E eu gostaria de ler o texto com vocês. Ou quero ler enquanto vocês me acompanham. Apocalipse, capítulo de número 5. O texto diz assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E eles cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Senhor, nós te rendemos graças por este tempo, pelo grande privilégio que é fazer parte da tua igreja, ouvir a tua voz e responder a ela. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que foram colocados diante de ti como um ato de adoração. Muito obrigado por nossas canções. Cantamos, ó Deus, também como um ato de adoração. Agora nós nos voltamos para a tua palavra também como um ato de adoração. Queremos ouvir a tua voz. Queremos prestar atenção ao que o Senhor vai nos falar. E queremos, ó Deus, responder da maneira que o Senhor espera que o façamos. Ministra aos nossos corações e faz da nossa igreja
uma igreja segundo o teu coração. É assim que nós te oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. O Apocalipse é dividido em 7 partes paralelas e progressivas. Ou seja, ele é dividido em 7 partes que cobrem o mesmo tempo, o mesmo espaço de tempo, entre o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e aquilo que Ele fará quando retornar. Entre a nossa salvação e a consumação dela. Há um espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E o livro de Apocalipse retrata este espaço 7 vezes, de maneira paralela. Mas as partes que são paralelas e que cobrem o mesmo tempo avançam um pouco, são progressivas. Cobrem o mesmo tempo, mas avançam no seu conteúdo mais para o fim. Como se cada sessão olhasse para o fim de todas as coisas por um ângulo diferente. E cada sessão vai revelando um pouco mais e nos levando ao grande clímax da história. Nós, quando lemos o capítulo 5, estamos pisando a segunda sessão do Apocalipse. A primeira é feita da introdução e as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, capítulos 1, 2 e 3. Ao longo destes capítulos, Jesus se revela como aquele que está presente no meio da sua igreja. Ele exorta, ele repreende, ele convoca ao arrependimento, mas ele também abençoa, oferece chances e fica dentro da igreja. Ele vê pecados na igreja, mas não se assusta. Ele vê dificuldades, mas não se ausenta. Ele não desiste da sua igreja. Graças a Deus por isso. E esta sessão termina com um convite à adoração. Depois de repreender a igreja de Laodiceia, Jesus termina sua carta a Laodiceia dizendo que está à porta batendo, a fim de entrar. Ele diz que quer entrar para ceiar com a igreja e ela com ele. É um convite à adoração, é um convite à mesa do Senhor, é um convite à comunhão. A igreja está em pecado, a igreja de Laodiceia peca várias vezes, mas o Senhor termina dizendo: tudo bem, eu lhes ofereço uma segunda chance e eu estou aqui para outra vez levá-los à adoração. Mas o texto termina do capítulo 3 sem nos dar a resposta, se de fato a igreja se arrependeu. Quando entramos no capítulo 4, a segunda sessão do Apocalipse, nós vemos uma porta aberta nos céus e um convite a João. Venha, João, suba e entre por esta porta. O que Eugene Peterson sugere que é uma ilustração da igreja, que ouviu a voz do Senhor e respondeu. A porta se abriu e a igreja voltou. João também representa a igreja. Quando entramos no capítulo 4, a visão sai da terra e vai para o céu. Deixa o ambiente físico da igreja e vai para a morada eterna de Deus. João passa pela porta, deixa as paredes da reunião congregacional e se enxerga no meio de uma outra reunião. Uma reunião de adoração na presença do Deus eterno. O que ele vê? Ele vê anjos, homens e seres estranhos, como os 4 seres viventes, talvez anjos fortes, querubins, coisa do tipo. Todos adorando, em primeiro lugar, ao Deus Pai. Ao Deus que se assenta no trono do universo e governa todas as coisas. E esta deve ter sido uma mensagem muito forte para a igreja do primeiro século, uma vez que ela sofria nas mãos dos poderosos. Mas quando João sobe por aquela escada e entra por aquela porta, ele percebe que, na verdade, não é César que reina, é Deus que reina no trono do universo. Quando entramos no capítulo 5, ainda na segunda sessão do Apocalipse, o foco da adoração sai de Deus Pai
e é direcionado para Deus Filho. O objeto da adoração deixa de ser temporariamente Deus Pai e passa a ser Deus Filho. Todos os seres que adoraram a Deus Pai, que se assenta sobre o trono do universo, agora adoram Deus Filho, o Cordeiro de Deus. Os anjos, os homens, os 4 seres viventes, todos, e com eles a criação, se prostram e adoram ao Filho de Deus, ao Cordeiro de Deus, que se entregou para a nossa salvação. Com isso, João também nos convida à adoração. Há algumas mensagens fortes nesse texto, mas uma delas certamente é: nós existimos para adorar o Filho de Deus. A pergunta é por quê? Por que nós existimos para ele? Porque Deus plantou esta igreja quase 20 anos atrás, trazendo presbíteros de Manaíra para iniciar esse trabalho. Porque ao longo destes 20 anos Deus trouxe pastores daqui e dali, e agora me trouxe para estar com vocês. Porque há esse lugar, porque construímos isso, porque estamos aqui. Não é, em primeiro lugar, para ver uns aos outros, é também para isso, mas isso é bastante secundário. Esta igreja existe há quase 20 anos e existirá pelo tempo que o Senhor assim permitir, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Porque esse texto nos oferece algumas respostas e eu as coloquei no seu boletim. A IPBE, segunda página do seu boletim: a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados existe para adorar a Cristo, porque Ele é o nosso grande herói. Essa igreja se reúne semanalmente para cantar a Ele, pregar sobre Ele, falar dEle, porque Ele é o nosso grande herói. Eu não sou o grande herói de vocês, vocês também não são o meu grande herói. Nós todos estamos aqui porque Jesus Cristo é o nosso grande herói. Amém, queridos? Como assim grande herói? Superman, Batman ou Homem-Aranha? Muito mais do que isso. Vamos ver? O texto começa com a imagem de Deus Pai sentado no alto e sublime trono. João está no trono ou na sala do trono, e Deus ainda está no mesmo lugar, no trono do universo. Mas há um objeto novo que aparece na destra de Deus Pai: um livro completamente selado. João diz no verso 1 que viu na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Deus ainda está no mesmo lugar, mas há um novo objeto, um livro. E o que significa este livro, irmãos? Outra vez, citando Eugene Peterson, ele disse que é como se nós estivéssemos olhando para a Bíblia. João está olhando para um rolo que trata ou que se apresenta como a revelação de Deus, do caráter de Deus e de sua vontade, especialmente sua vontade futura. Um outro autor, por nome de William Hendrickson, trata esse texto apresentando o livro como os decretos eternos de Deus sobre os acontecimentos futuros. Em outras palavras, toda a história está nas mãos de Deus, especialmente a história da salvação. E aqui nós temos uma grande bênção e um grande susto. A grande bênção é que o livro da história do universo está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, vai sair do jeito de Deus. Posso ouvir um amém? Não são os homens que dirigem a história, não são as descobertas, não é o avanço tecnológico, não são os políticos, não são as nações mais poderosas. Segundo este livro, o livro de Deus, Ele está no controle do universo e a história está na destra do nosso Deus. Amém, queridos? Mas qual é o grande susto? Este livro está completamente, ou melhor, perfeitamente selado. É o que significa 7 selos envolvendo este livro. 7 é o número da perfeição, o número de Deus, o número que aparece em Apocalipse várias vezes. Quando João olha para a destra de Deus e vê o livro da história, da salvação, da humanidade, dos acontecimentos futuros, ele primeiro se alegra, mas depois se entristece, porque esse livro está completamente selado, perfeitamente selado. E este livro selado significa o não cumprimento da história.
significa a não existência dos novos céus e da nova terra. Significa a não consumação da nossa salvação, o não julgamento sobre os inimigos de Deus. Significa dizer que ainda não temos a segurança da eternidade. E para piorar as coisas, irmãos, aparece um anjo forte no texto, um grande anjo, e ele aparece proclamando em alta voz. Ele não fala uma vez, ele está falando. Qual é a sua fala? Uma pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Ele aparece gritando, caçando um campeão, um herói, um guerreiro. Quem será digno de tomar o livro da destra de Deus e abri-lo, de levar a história à consumação, de terminar a salvação de Deus na vida dos seus filhos? Quem pode fazer isso? Qual é o problema, irmãos? O problema é que o padrão de Deus é santo, perfeito, justo. E o anjo procura e não encontra, porque diz o verso 3, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar. Não há homem santo para agradar a Deus. Não há anjo que consiga fazer isso. Não há criatura neste mundo que possa atender às exigências do Deus Santo quanto ao plano da salvação. E isso é tão terrível que João chora copiosamente. Ele entra em desespero. Diz o texto que ele chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Ele chora pela incerteza do futuro. Ele chora não apenas pela situação do seu presente, está numa ilha, a ilha de Patmos, mas pelo futuro. Ele chora porque não sabe como parece que vai terminar a história. Ele fica em dúvidas, ele não sabe como vai terminar. E de repente, no meio deste momento muito emocional, um velho homem, um dos anciãos, um homem que representa a igreja que já está com Cristo, surge com o evangelho, com uma boa notícia: João, não chore mais. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Em outras palavras, o homem está dizendo: João, não se desespere quanto ao seu futuro. Não tema o julgamento de Deus. Não se apresse em sentir-se um condenado. Não se veja no inferno. Eu sei que ninguém aqui foi achado digno, mas há alguém, há um campeão, há um guerreiro, há um vencedor. A igreja tem um herói e o seu nome é Jesus Cristo. E aqui Jesus Cristo é apresentado com 2 títulos. Ele é o leão da tribo de Judá, algo que linka Jesus diretamente aos filhos de Jacó, mas algo que o apresenta como alguém poderoso, forte. Como o leão da tribo de Judá, ele tragou os nossos inimigos na cruz e os venceu para a glória de Deus Pai. Mas ele também é a raiz de Davi, o que o liga sim aos judeus e a promessa feita a Davi, mas que o apresenta também como um de nós. Ele não é apenas o leão poderoso, mas ele é um homem. Com isso, uma grande verdade do Novo Testamento é ilustrada. Porque só ele é digno de abrir este livro e de conduzir a história. Porque só ele pode levar a história ao seu clímax. Porque ao mesmo tempo ele é Deus e pode agradar perfeitamente a Deus. E é homem, pode representar os homens perfeitamente. Diante disso, o velho homem diz: João, você não precisa mais chorar sobre o seu futuro. Ele venceu para incluir você no plano eterno de Deus. Você não precisa mais entrar em desespero. Qual é a aplicação que eu vejo nesses primeiros versos, irmãos? Algo entre encorajamento e adoração. Aqui eu vejo muito encorajamento. Encorajamento para perdedores, encorajamento para medrosos e encorajamento para os que sofrem.
E nós todos estivemos ou estaremos outra vez numa dessas três classes ao longo da nossa vida. Aqui há encorajamento, por exemplo, para os que se sentem derrotados. Você já se sentiu assim? Já perdeu algo? Ou em alguma competição? Já se sentiu derrotado por falhar com alguém? Por falhar com o próximo? Num negócio? Num relacionamento? Numa situação? Você já se sentiu um perdedor? Eu acho que aqui todos nós. Pior do que errar contra os nossos filhos. E é bom que eles saibam que erramos. Isso é uma ponte para o Evangelho. Pior do que errar contra o nosso cônjuge, é bom que eles saibam que nós erramos. Pior do que errar contra qualquer pessoa neste mundo, irmãos, nós erramos contra Deus. Viramos as costas para Ele e o abandonamos, o Criador de todas as coisas, e resolvemos fazer as coisas do nosso jeito. Caminhar na direção da nossa vontade. Realizar as coisas que vêm ao coração e à mente. E sabe qual foi o resultado disso? Dar as costas para Deus, desde o jardim do Éden até a sua casa. O resultado disso foi separação entre Deus e o homem. O pecado faz isso. Ele afasta um Deus santo de homens pecadores. Pior do que pecar contra Deus é saber que não há nada que podemos fazer para reparar. Não há oferta alçada, não há trabalho comunitário, não há nada que você venha fazer para reatar este relacionamento. Há um abismo, há um golfo intransponível. Você pode tentar, mas nada do que você vier a fazer vai realizar. Vai se transformar numa ponte. E aí o que nós fazemos? Se entendemos esta realidade, nós choramos. Nós choramos. Porque uma eternidade de separação e sofrimento nos aguarda. Se entendemos isso, nós pranteamos. Se o Espírito de Deus convence o coração do homem do pecado, um dos seus efeitos é o choro. Foi o que Isaías sentiu quando a glória de Deus se manifestou no templo. Foi o que Pedro sentiu quando Jesus trouxe os peixes para perto do barco. Ele quis se afastar de Deus. Afasta-te de mim, Senhor, pois eu sou um pecador. Nós choramos, porque não podemos reatar isso. Se você se sente assim às vezes, se eu me sinto assim, qual é a boa notícia? Nós não somos heróis, mas Jesus é o nosso grande herói. Ele morreu para ligar terra e céu outra vez. Pecadores e um Deus santo. Louvado seja o seu nome por isso. É por isso que não nos cansamos de adorá-lo. Mas há encorajamento aqui, irmãos, para os que temem o futuro, os que temem o amanhã, os que temem a eternidade. Não sei qual é o temor do seu coração hoje, qual é a ansiedade da sua alma. O que eu sei é que a história da nossa vida está na destra do nosso Deus. E quem vai decidir a nossa sorte não é A, B, C, D ou F. Quem já escreveu todos os nossos dias antes que um só deles existisse foi o Deus Todo-Poderoso. Não são os políticos que vão definir a nossa história. Não são as circunstâncias. A nossa história já foi definida por este herói que morreu por nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Mas há aqui também encorajamento para os que sofrem. Não sei se é assim que você se encontra, mas aqui há um homem de Deus chorando copiosamente. É permitido chorar na presença de Deus. E é o que João faz quando diante da eternidade. Ele chora porque está preso numa ilha. Ele chora porque seus irmãos estão sendo perseguidos por César. Ele chora pela incerteza do amanhã. Assim como nós choramos pelas circunstâncias, problemas, medos, temores, ansiedades. E eu não posso dizer para vocês, como a igreja que acabou de construir o maior templo, sei lá, do mundo, parem de sofrer. Aquilo é um grande pecado, irmãos. Grande pecado. Eu não sei se vocês viram, a melhor da semana para mim foi o cara que subiu lá em cima e colocou Atos 17 e 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas aquela igreja oferece um evangelho espúrio que diz: parem de sofrer, parem de chorar.
eu não posso dizer isso para você porque aqui está um apóstolo preso, chorando copiosamente. O que eu posso dizer para você é que o choro da eternidade deve cessar hoje, porque você não vai viver eternamente longe de Deus. O choro pelo medo do inferno, o choro pelo medo do julgamento para o crente não faz mais sentido. Porque quando ele deposita sua fé em Cristo, ele sabe e sente que foi perdoado e que vai morar com Deus nos céus. Mas haverá outro choro, choro da morte, choro do sofrimento, o choro da dor, o choro da traição, o choro da decepção. Mas este mesmo livro, que nos apresenta um apóstolo chorando, conclui com uma promessa. Quando céus e terra se unirem outra vez, e Deus habitar no meio da sua igreja, diz o texto de Apocalipse, uma das primeiras coisas que Ele vai fazer, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais doença para consumir o seu corpo. Não haverá mais separação entre entes queridos. Não haverá mais dor, traição. Não haverá mais o combate do pecado. Isso deve entristecer o nosso coração. Naquele grande dia, o choro de tristeza cessará para sempre. E para sempre, irmãos. Louvado seja o Cristo que venceu para nos dar essa esperança. Amém, amados? Vocês não se escandalizaram porque eu disse que gostei de ver o templo pichado, não, né? Ou se escandalizaram? Eu não sei nem se peço desculpas. Posso pedir não, irmãos. Não posso pedir não, porque quando eu comparo muitas igrejas e as escrituras, só basta ler aqui as primeiras cartas à Ásia. Há algumas que são sinagogas de Satanás. E quem disse isso foi Jesus e não Renan. Então não se espante com isso. Gostaria muito que houvesse uma conversão genuína e que os 630 milhões de reais investidos em parede fosse investido na propagação do nome de Jesus Cristo. Isso é um dos sinais do poder humano e não do poder de Deus no coração do homem. Segunda resposta para a pergunta por que a IPBE existe para a adoração de Cristo Jesus. Talvez eu tenha assustado ainda mais, mas se eu estiver escondido por trás da Bíblia, eu estarei seguro. E eu tenho que ser mais corajoso. Porque Paulo, por exemplo, quando falava dos falsos pregadores, ele dava nome aos bois. Ele não ficava antiético falar de Alexandre Latueiro. Não, Timóteo, tem cuidado com Alexandre Latueiro. É um falso pregador. João, esse mesmo que viu aqui essas coisas, disse na sua carta à igreja: não receba os falsos pregadores em casa. Por que a gente vai ter medo, irmãos? Que o Espírito de Deus esteja no nosso meio para nos dar coragem, para apontar a falsa doutrina e defender o Evangelho. Porque nem todo mundo que se chama pelo nome de Cristo ou tem o nome de Cristo estampado na parede é de Cristo. Segunda razão pela qual nós existimos, queridos, a IPBE existe para adorar a Cristo, porque Ele é o nosso grande Salvador. Medite nisso ao longo da semana. Nisso também, no templo, com Atos 17 lá em cima, mas principalmente nisso. João escuta do anjo, ou melhor, do ancião, que o leão da tribo de Judá venceu e que ele não precisa mais chorar. Então ele está pronto para ver um grande guerreiro, um homem alto, forte, alguém preparado para a batalha. Isso é lógico, não é? Mas de repente, o que ele vê é um cordeiro, irmão. Ele não vê o leão, ele não vê o animal mais feroz, ele não vê o rei da selva. Ele está pronto para vê-lo, mas não é isso que ele vê. O que ele vê é um cordeiro manso, humilde. E isso retrata a grande verdade do Novo Testamento. Como o leão, ele tragou os nossos inimigos na cruz do Calvário. Mas ele fez isso como um cordeiro que se entregou para o sacrifício. Como o leão, ele venceu o pecado, o diabo e o efeito do pecado sobre nós. Mas ele não fez isso com força. Ele fez isso com morte. Ele não foi um general. Ele foi um sacrifício. Alguém que se entregou no seu lugar.
Mas há uma grande novidade no texto, pelo menos para João que está vendo. Pois ele enxerga um cordeiro, e ele nos diz que este cordeiro parecia ter estado morto. Ou seja, o cordeiro está manchado de sangue, possivelmente tem cicatrizes ao longo do seu corpo. Mas de repente ele diz que este cordeiro não está deitado, prostrado. Este cordeiro, que parecia ter estado morto, está em pé, no centro do universo, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele morreu como um sacrifício no nosso lugar, mas ele ressurgiu para a glória do nosso Deus. Como disse Pedro em sua primeira pregação, a morte não pôde detê-lo. Ele se levanta e João está perplexo diante do que vê, pois espera um grande homem ou um grande leão, mas vê um cordeiro. E isso não o impressiona mais do que o que vem a seguir. É estranho, ele tem 7 chifres, 7 olhos. Um cordeiro, um leão que agora é cordeiro, que tem 7 chifres e que tem 7 olhos. Isso é estranho. Mas o que significam os chifres? Poder, irmãos. Ao longo das Escrituras, o chifre significa poder. Este cordeiro que morreu e ressuscitou não é apenas poderoso, ele é o mais poderoso do universo. Porque ele não tem apenas um chifre, ele tem 7 chifres. Ele tem visão que alcança o mundo. Porque ele não tem apenas 2 olhos, ele tem 7 olhos. 7, o número da perfeição. Ele de fato enxerga tudo. Mas nada impressiona mais do que o que acontece a seguir. João vê o cordeiro, ainda melado de sangue, 7 chifres, 7 olhos. E de repente ele se movimenta, irmãos. Ele se aproxima do trono de Deus e recebe de Deus o livro da história. Ele toma o livro e se apresenta como digno. Ele, somente ele pode fazer isso. E quando ele faz isso, os céus explodem em adoração. Isso é o que nós chamamos de ascensão. Os estágios do ministério de Cristo. Ele nasceu, se encarnou, viveu, sofreu por nós, morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus e se assentou à destra de Deus Pai, tomando o seu lugar, o lugar que lhe era devido. Quando isso acontece, os céus explodem em adoração. Aqui está o cumprimento do Salmo de número 24, quando Davi, apontando para Cristo, fala sobre o Rei da Glória. O Rei da Glória diz: abram-se, ó portais antigos, pois o Rei da Glória vai entrar. E alguém de dentro pergunta: quem é este Rei da Glória? E outra voz responde: este Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos, o campeão de Israel. É este momento que Davi cantou. É este momento que chamamos de ascensão, quando ele sobe aos céus, adentra pelos portões celestiais, tudo que está lá se dobra diante dele. E sabe o que me chama a atenção? Deus não interrompe a adoração. Deus não critica a adoração. O mesmo Deus que disse em Isaías que não divide a sua glória com outro, agora permite que o seu filho seja adorado. Por quê, irmãos? Porque ele é igualmente Deus. Mais do que isso, ele permite que o seu filho seja adorado pelo que ele fez. A canção é a canção da redenção. É como Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2. Embora Cristo fosse Deus, ele não teve o ser a Deus, o ser igual a Deus, algo a que pudesse se apegar. Antes ele se esvaziou a si mesmo, tomando forma de homens, e depois tomando forma de servo obediente, que morreu na cruz do Calvário. É por isso que Paulo canta em Filipenses, e é por isso que todo o céu aqui canta. Mas Paulo não termina, e João também não termina. Paulo diz que por isso, pelo que ele fez na cruz do Calvário por nós, Deus o exaltou à mais alta posição do universo e deu a ele um nome
Um nome que está acima de todos os nomes, diante do qual todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que só Ele é o Senhor do universo para a glória de Deus Pai. É o que estamos vendo, o retorno de Cristo e a adoração dos céus. O que eles cantam, os 4 seres viventes e os 24 anciãos cantam: Tu és digno de receber este livro da história e da salvação, de abrir os seus selos, de conduzi-lo ao clímax, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Sabe por que Cristo é adorado nos céus agora? Porque Ele morreu por você na cruz do Calvário. Será que não deveríamos fazer o mesmo, irmãos? Há motivos no seu coração para adorá-lo, e adorá-lo não é apenas cantar na igreja, mas devotar toda uma vida à sua glória. Será que há motivos? Aqui há alguns motivos. Um deles, nós devemos adorar a Cristo porque Ele morreu para comprar a nossa salvação. Antes de Cristo, saiba você disso ou não, todos éramos escravos. Escravos do pecado. E éramos, por natureza, condenados pela lei de Deus. A triste condição do homem era: nada podia fazer. Se Deus não operasse, se alguém digno não surgisse, o homem caminharia para o seu próprio fim, porque Deus é justo. Mas de repente surge Cristo. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem, toma o nosso lugar e morre. Sabe para quê, irmãos? Para pagar o preço por sua salvação. Ele morre, com seu sangue compra a sua vida e a minha vida. Ele dá o dinheiro ou o número ao senhor de escravos e diz: agora eles são livres e para sempre. É como nos conta um comentarista de Apocalipse com uma ilustração interessante. Ele disse que viu uma competição de crianças especiais, uma corrida de crianças especiais, problemas mentais, em Seattle, nos Estados Unidos. E de repente uma das crianças caiu na última volta. E quando ela caiu, começou a chorar e todos os outros participantes pararam. Ninguém continuou correndo, todos pararam. Sabe o que eles fizeram? Voltaram para perto do que havia caído, e uma menininha com síndrome de Down se curvou e beijou seu rosto. Um outro menininho com problemas também estendeu a mão e levantou o garoto. E agora todos eles juntos atravessaram a linha de chegada. Ninguém ficou para trás. Não foi o que Cristo fez por você? Você estava do lado de fora, meu irmão. Eu estava do lado de fora do jardim da comunhão. Não tinha como entrar, os nossos pecados nos separavam. Mas quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele beijou a nossa face, estendeu a sua mão e disse: eu vim buscá-los para a casa do meu Pai. Sabe por que devemos adorar a Cristo? Isso o torna singular, irmãos. Todas as outras religiões têm seus líderes, mas nenhum deles fez pelos homens o que Cristo fez por nós, até porque não podiam. Eles diziam: façam, 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 façam. Cristo disse: vocês não podem, eu faço por vocês. Isso o torna singular. Sabe o que o torna singular também? Só Ele ressuscitou ao terceiro dia. Um teólogo por nome de G.B. Hard diz: a sepultura de Confúcio está ocupada. A sepultura de Buda também está ocupada. A sepultura de Maomé está igualmente ocupada. A sepultura de todos os líderes de todas as religiões do mundo se encontram todas ocupadas, exceto uma. O nosso Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Deus é vivo, queridos. O nosso Cristo ressuscitou. E não é, pessoas viram isso. Pessoas morreram por isso. Tocaram a Cristo e viram o seu corpo ressurreto. Quer uma outra razão para adorar? Ele é poderoso, mas é bom. Ele não é o político de Brasília que esmaga. Não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar com um poderoso cruel. Eu estive por algum tempo no coração do poder do Brasil e eu vi o que homens poderosos fazem a pessoas que não são tão poderosos.
Os tratam como vassalos, empregados, escravos. E os coitados precisam bater continência porque precisam do dinheiro. Isso vai acabar, irmãos. O homem tem seu reino desse tamanho. Se acha alguma coisa. Mas isso vai passar. O reino de Deus tomará conta de todo o universo. E nunca mais seremos guiados por pessoas cruéis. Amém, queridos? E para terminar, irmãos, a IPBE existe para adorar a Cristo, porque Ele nos criou com o propósito da adoração. Existimos para isso. Rapidamente nós vamos fechar esta terceira divisão. Na primeira tratamos do objeto da adoração, aquele que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Na segunda, do porquê o adoramos. E agora, como nós o adoramos. E antes de tratar do como, eu queria chamar a sua atenção para quem está envolvido nesta reunião de adoração. São 3 cânticos com 3 grupos de adoradores. O primeiro é feito por 4 seres viventes, ou os querubins exaltados, e os 24 anciãos, a igreja glorificada. Homens e anjos estão adorando no primeiro grupo. No segundo grupo nós temos milhares e milhares e milhões de anjos. É muita coisa. É uma hipérbole, é anjo que não se acaba mais, adorando a Cristo. E o terceiro grupo, se não bastasse tudo isso, diz João que ele viu criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, toda a criação, adorando a Deus. E o que isso significa, o que isso nos ensina? Que o nosso Deus é digno, que o nosso Deus é grande e que todas as coisas existem para dar glória a Deus. Como fazemos isso? Como fazemos isso? O primeiro grupo adora ao Cristo Salvador. Eles não inventam nada acerca de Cristo. Eles não dizem que tiveram uma nova visão, um novo sonho, uma antiga revelação. Não. Eles dizem apenas que Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu para comprar a salvação dos pecadores. Eles cantam a salvação, ou eles cantam ao Deus Salvador, e eles cantam ao Deus que dá efeitos de sua salvação aos homens. Quais são eles? 2. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele comprou pessoas e os transportou do reino de trevas para o seu reino de luz. Diz o texto que Ele, Jesus Cristo, os constituiu, estes que Ele salvou, reino de Deus e sacerdotes para o nosso Deus. 2 coisas, 2 efeitos da salvação que devem ser cantados. Éramos escravos e agora somos filhos de Deus. Estávamos presos na condenação e hoje fazemos parte do reino maravilhoso do nosso Deus. Outro efeito, irmãos, e este liga a adoração com missão, Deus nos chamou para o sacerdócio. Israel foi criada para brilhar a glória de Deus entre as nações. Não foi apenas para Israel. A igreja foi criada, chamada, salva, não apenas para viver dentro de 4 paredes, batendo nas costas uns dos outros, mas ela foi criada para abençoar outros povos. Adorar também é evangelização. No segundo cântico nós temos todos os anjos, ou os milhares de milhões de milhões que rodeiam o trono e cantam ao Cordeiro. O quê? Cantam sobre sua dignidade, seu valor, sua glória. Tu és digno, Jesus, porque foi morto. Tu és digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aqui está uma resposta, irmãos. Ele é digno porque é tudo isso e ao mesmo tempo ele está dizendo, ele merece tudo isso de vocês. No terceiro e último cântico, toda a criação adora ao Pai, que está no controle do universo. Adoram ao Deus soberano. E adoram outra vez ao Cordeiro, que morreu. A eles, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder. E um detalhe, não no domingo, não na quarta, mas para todo o sempre. E o texto termina com um amém. Os 4 seres viventes disseram amém. Você sabe o que significa amém?
Sim, assim seja. Eugene Peterson, comentando, diz que este amém é a resposta ao amém de Deus aos homens. Em Cristo, Deus disse sim aos pecadores. Eu os salvo e os quero. O amém dos homens é a adoração. Mas a adoração não é apenas verbal. Por isso os 24 anciãos prostram-se e adoram a Cristo. Rapidamente, 3 conselhos sobre a nossa adoração, ou para a nossa adoração, sobre o como da nossa adoração. Você quer aprender a adorar melhor, meu irmão? Eu também quero. Sabe com quem nós aprendemos? Não é com a televisão, é com Deus. A melhor pessoa para nos ensinar sobre adoração é Deus, é a Bíblia. Há algumas igrejas que inventam sua adoração. Por exemplo, quem disse que Deus mandou as pessoas atravessarem a rua carregando um objeto de ouro nas costas? Onde é que isso está prescrito? As igrejas, muitas, inventam esse ou aquele estilo, isso ou aquilo, como elementos de cultos, irmãos. Nós não podemos adorar segundo a nossa mente. Nós devemos adorar segundo a mente de Deus. Em vez de passar a vida correndo atrás desta revelação ou daquela outra, e desta visão ou daquela outra, nós devemos gastar toda a nossa vida com a revelação de Deus. É Ele quem nos ensina a adorar. Como, quando e com quem devemos fazê-lo. Outro conselho: responda ao que você sabe de Deus. Adoração também é resposta. É resposta verbal, com cânticos, como fazemos aqui, mas é resposta mais do que verbal. Adorar também é deixar diante dele os nossos dízimos e ofertas. Isso é adorar. Por isso que aqui eles cantam: tu és digno de receber riqueza. Adorar também é, irmãos, oferecer a Deus a nossa força, o nosso serviço, o nosso trabalho. Adorar também é oferecer a Deus a nossa sabedoria, o nosso intelecto, investir no conhecê-lo e em torná-lo conhecido. Adorar também é honrar a Deus com o nosso estilo de vida. Terceiro e último conselho para fechar: transforme a sua vida de adoração em missão. Pois se isso não acontecer, talvez a sua adoração seja o que Jesus diz no Sermão da Montanha: vã. Deus não chamou Abraão porque Abraão era especial. Deus chamou Abraão para fazer dele uma bênção para outros povos. Deus não criou Israel porque Israel era uma poderosa nação. Ele criou Israel para que ela fosse uma bênção no meio do povo. Deus não criou a igreja porque ela era bonita. Ele a tornou bonita a fim de que ela abençoasse outras pessoas. Sim, Deus salvou você porque Ele te ama, mas Ele também salvou você porque Ele ama outros. A salvação não termina em você, não para em você. Ele salvou você não porque você era bonito, Ele salvou você para torná-lo bonito, a fim de chamar a atenção das pessoas. Então, adoração, que é adoração, desemboca em missões. Pois Deus nos chamou para o outro, para Ele e para o nosso próximo. Amém, queridos? O que enche os seus olhos de brilho, seu coração de paixão, sua mente de pensamento, o que cativa a sua mente, o que prende o seu coração. Nas últimas páginas do 5º livro das Crônicas de Nárnia, só para variar um pouquinho, C.S. Lewis nos conta sobre a preocupação das crianças, Lúcia e Edmundo, com a separação. Eles vão voltar à Inglaterra e descobrem que existe uma possibilidade de não mais retornar a Nárnia, ou melhor, de não mais ver o leão, Cristo. Quando se aproximam do fim do livro, Lúcia pergunta a Aslan: me diga, por favor, quando voltaremos a Nárnia? E o leão diz: vocês não voltarão. Vocês já estão muito crescidos e não mais voltarão. E ela grita, soluçando: não, Aslan, Nárnia é o nosso mundo. Quando eu verei
o seu rosto outra vez. Ela não está nem aí para as mágicas, para o mundo encantado de Nárnia. A preocupação dela é Cristo. Quando eu verei o teu rosto outra vez? E o leão diz: você precisa me conhecer no seu mundo. É por isso que eu o trouxe para Nárnia, a fim de que, conhecendo-me um pouco aqui, você pudesse me conhecer muito lá. Eu tenho outro nome no seu mundo, e você precisa me conhecer por este nome. Você deseja ver a Cristo? Será que Ele é mais importante para você do que o carro? Do que a saúde? Do que seu filho? Do que seu neto? Do que sua empresa? Espero que você não queira ir embora, porque eu vou falar um pouquinho mais. Nem ia, mas acho que devo. Acho que devo. E eu acho que cristãos gostam de ouvir a voz de Deus. Não cristãos se sentem incomodados com a voz de Deus. A esperança é que todos aqui amem a voz de Deus. No livro Deus é o Evangelho, Piper pergunta no início: se o céu fosse feito de tudo que você mais gosta, as melhores pessoas que você conhece, as melhores comidas que você provou, as melhores paisagens que você já viu, e Cristo não estivesse lá, onde você escolheria passar a eternidade? Infelizmente muitos diriam: no céu, porque eu quero boa comida, eu quero meus amigos, eu quero boas paisagens, eu quero paz, não é isso? Eu quero paz, eu quero descanso. O céu não é lugar de descanso como nós imaginamos. E se Cristo dissesse: eu vou passar a eternidade na terra como ela é, o que você escolheria? Sabe o que eu acho, irmãos? Que a igreja é um enfado para os não cristãos, muitas vezes, assim como o céu será para os não cristãos. O céu não será feito de carro, comida ou lugar. O céu será feito do próprio Deus. E sendo assim, muitas pessoas não vão querer ir para lá, porque sentirão que estão num lugar chato, cansativo. Mas para o crente que fez de Cristo a razão da sua existência na terra, não haverá nada melhor do que passar a eternidade, dia após dia, noite após noite, declarando que o Cordeiro de Deus é o Santo que morreu para nos dar salvação. Nós não existimos para massagear o seu ego. Nós não existimos para aplaudir você. Nós não existimos para dizer que você é a pessoa mais bela do mundo. Nós não existimos para dar conforto a vocês. Nós não existimos para ter tudo funcionando da melhor maneira possível. Oxalá que tenhamos isso. Nós existimos para proclamar este Cristo maravilhoso e para desfrutar dele nos nossos relacionamentos. É por isso que nós vamos à mesa hoje, participar do pão e do vinho que apontam para o nosso Cristo.